acolham no momento certo, para que levem até o espaço de aula. Então, assim, e lembrar que tudo pode ser melhorado com a atividade física. Sejam bem-vindos ao Descomplicando Diálogos, o podcast do Colégio Indy. Somos uma escola com mais de 40 anos que atende do maternal ao ensino médio, sempre valorizando o desenvolvimento integral e humanista dos nossos alunos. Eu sou Ruth Passarinho e estou aqui para conduzir essa conversa sobre temas que fazem parte do nosso dia a dia escolar e familiar. Aproveite para nos seguir nosso podcast nas principais plataformas e não perca nenhum episódio. Vamos dar início agora à segunda parte do nosso episódio sobre saúde física, mental, esportes e afins. Vem com a gente para dar continuidade a tudo que foi conversado e que vai ser debatido aqui e para uma prática no finalzinho que vocês vão gostar e prestigiar conosco. Para que aquela situação de rotina aconteça. Então, eu vou lidar com mais facilidade para as coisas chatas da vida, né? Para as que tem que passar e que fazem parte, né? Então, dentro do aspecto de aprendizagem cognitiva, o impacto é gigantesco. É muito mais fácil você ter um organismo adoecido, né? E às vezes medicalizado, para aquela pessoa tendenciosa a não ser praticante de alguma atividade física ou de meditação, do que o contrário, né? Então, o foco e a atenção vai ser diferente, o tempo de concentração vai ser diferente, a capacidade de flexibilidade, plasticidade neurológica vai ser diferente. Então, eu vou conseguir fazer uma alusão que, nossa, essa aprendizagem que eu tenho aqui no aspecto intelectual, ela é semelhante a quando eu precisei superar uma dor que me causava fazer uma postura no yoga, por exemplo, né? Ou uma competência que eu ainda não tinha na natação e que eu precisei desenvolver. Então, enquanto escola, a gente percebe claramente no desenvolvimento do aluno na aula ali, na sua aprendizagem, né? No seu crescimento, academicamente falando, de todos esses benefícios que trazem. Então, é muito além do que o físico mostra, né? Vai muito além. E às vezes a gente, pai e mãe em casa, não tem como comparar isso, porque não está no grupo, não está no contexto. E nós que estamos dentro da escola, a gente consegue ter uma visão muito mais ampla, né? Você colocou que tem 3 anos que você começou lá com a gente a prática de respiração. E se você perguntar para as crianças que fazem, elas têm essa consciência com muita clareza de dizer, não, primeiro hoje eu vou na respiração e depois eu vou conseguir fazer a minha aula. Ou criança que às vezes está numa irritação, num dia desagradável, chato, aconteceu alguma coisa, não, eu preciso ir para a natação agora, que é a minha válvula de escape daquilo que não estava tão equilibrado, porque a gente não está equilibrado o tempo todo, né? A gente vai oscilando emoções e estados de espírito ao longo do dia, e a criança e o jovem também vão passar por isso. A grande diferença é o repertório que a gente já tem como adultos, que eles não têm. Então, a gente vai dizer, você precisa gastar energia mesmo, ou você precisa, meu filho, fazer uma prática de centramento, uma prática meditativa, para você lidar melhor com a ansiedade que você apresenta, né? Ou de você sair de um marasmo, de uma me fugiu a palavra aqui agora, né? Mas de uma quase que uma letargia. Quase que uma letargia, exato, para você ter benefícios importantes, para você estar ativo quando você precisar estar ativo, até em situações na vida, assim, de risco, né? De eu ter uma explosão para atravessar uma rua e não ter um problema, né? E assim, né, Ruth? A gente vê que o mundo, né, a nossa vida, tá muito, muito cheia de estímulos, né? Os estímulos externos, né? Sim. Então, assim, é um barulho constante, é um movimento constante, são os eletrônicos na nossa vida. E nós que somos adultas e adultos, estamos com dificuldade para lidar com isso. Agora, vocês imaginam uma criança, né?
imagina quanto o cérebro da criança fica hiperestimulado e cansado, né? Inúmeras pesquisas já mostram que nós estamos vivendo uma sociedade do cansaço. Então, esse parar para você é fundamental. Sim. Seja na natação, seja no judô, seja no balé, seja no yoga, seja fazendo o que a gente faz. Todas as práticas de yoga e meditação do Índia, elas começam com o que a gente chama de pranayamas, que são as técnicas de respiração consciente. Sabe o que é isso? É você parar para prestar atenção em como você está respirando. Uhum. Se você está, de fato, inspirando de forma equilibrada como você está expirando, se a sua barriga está no movimento adequado de inspiração e expiração, porque ao longo da vida a gente vai deixando de fazer esses movimentos de forma adequada, né? Então, é isso, sabe? Assim, Tomar consciência, né? Voltar para si. E o esporte é uma ferramenta importantíssima para esse voltar para si. E você colocou uma coisa muito interessante, Renata. A gente usa também como recurso na escola, né, a questão da respiração, até para um controle emocional. De uma situação, por exemplo, de uma criança que teve um conflito, estão muito nervosos. Então, vamos respirar. Primeiro de tudo é respirar, voltar para o centro, né, para o centramento. Regulação emocional, né? Ou quando tem um acidente, alguma coisa nesse sentido, que isso tende a ser um estado, né, de alerta, de estresse. Então, a respiração é fundamental para poder ter uma prática esportiva mais funcional e mais ajustada e adequada, mas para uma regulação que é fundamental na sua vida. Quantos adultos não fazem esse tipo de coisa e têm uma dificuldade enorme de se comunicar com os filhos, com os parceiros, no trabalho, né? E a gente poder implementar isso desde cedo é um grande privilégio mesmo para os nossos alunos. Porque a gente sabe que cabeça quente resolve com dificuldade. Quando consegue resolver, né? Exatamente. Então, vamos praticar esse resfriamento das emoções, voltando para si, parando um pouquinho, respirando, se observando. E percebendo que tudo passa. Sim. Tudo passa. A dor passa, o desconforto passa, né? Tudo na vida passa. É isso que o yoga nos mostra. O yoga, na verdade, é uma representação da vida. Uhum. O yoga, ele nos relembra que tudo está integrado na gente. Então, quando eu inspiro no movimento de subida, isso é que a gente vê muito lá na salinha. Assim, eu inspiro no movimento de subida, eu expiro no movimento de descida, eu estou ajudando o meu corpo com a respiração. Né? E essas técnicas de respiração, ou pranayamas, são aplicadas nos esportes. Sim, na rotina, né, também. É uma coisa interessante, né? Você tocou num ponto dos celulares, dos excessos de estímulos e telas, e desde que a gente fez a proibição da vida on, telas off na escola... Antecipando-se a lei. A gente percebeu o quanto durante o recreio, né, ampliou a procura, a busca e a integração dos meninos nas atividades esportivas. Então, a gente vê a quadra cheia, né? Sim. O tempo todo. E tem outra coisa, eles voltaram a praticar, a realizar a primeira prática de atividade física que a gente aprende na vida, que é brincar. A nossa primeira atividade física é o brincar. Sim. Os bebês, quando brincam com as mãos, com os pés, levam o pé na boca, eles estão desenvolvendo o sistema muscular, ósseo, ligamentar, todo através da brincadeira. Então, assim, o uso exagerado das telas fez com que, e também, né, a questão da violência, que as crianças já não podem mais brincar na rua, fez com que acontecesse esse boom de atividades físicas em academias, em escolas, para crianças tão pequenas. Então, assim, eu tenho crianças de 4 anos fazendo cross kids, fazendo o pai contratando uma pessoa para brincar, para ir na quadra, brincar, o que antes era natural. E que ainda bem a gente tem dentro da escola e Exatamente. proporcionando que não seja uma coisa
sozinho, né? E variado, solitária, exatamente, né? com a socialização com as outras crianças. Então, com esse boom da procura das atividades físicas, a gente se antecipou na proibição das telas, aumentou o brincar, que é a nossa primeira atividade física e mais prazerosa. Sim. Vamos dizer aqui que é a melhor atividade física. Que não tem idade para brincar, isso. Exatamente. E, inclusive, eles brincam, né? Adolescentes com crianças menores, que o horário do recreio ali é o mesmo, e a gente vê eles jogando ping-pong, pembolim, que a gente chama de totó, né? Elástico, corda, amarelinha. Voltaram a viver o mundo real. E que pega 9º ano, ensino médio, brincando de pique-pega. Exatamente. E atividades da educação infantil. Areia, meninos subindo na árvore, né? A gente está vendo a escola viva novamente. E isso para a gente é um respiro, fazendo uma analogia aí ao que a gente estava falando antes, é um respiro que a gente fala assim, as crianças estão aqui, né? E estão presentes, estão se conectando de fato. Então, isso qualifica as inter-relações, isso qualifica as trocas sociais, né? Não só entre a mesma faixa etária, com faixa etárias diferentes, o cuidado que eu tenho que ter quando sou mais velho, o meu não me desafiar tanto quando eu sou menor, né? Tem tantas aprendizagens nessa brincadeira e nessa troca que são tão ricas e importantes que a gente ficou muito aliviado assim, de poder ver, né? E aí entra uma outra temática, assim, a escola oferece uma diversidade de esportes, tanto da linha mais cognitiva, né, como xadrez, por exemplo, e outros jogos e coisas que a gente desenvolve, mas também do esporte físico, da meditação, do yoga. Então, quem tiver interesse pode buscar, porque pode ser entrar a qualquer momento. Mas dentro dessa questão, assim, a inclusão, né? Você mencionou um pouco antes, Lu, mas a inclusão é um aspecto tão importante porque ela não se dá só daquelas crianças com necessidades especiais. É a inclusão de todos nós dentro de algo que a gente faz em benefício próprio e que acaba sendo comum porque o esporte e até a prática meditativa a gente propõe de forma coletiva na escola. Então, mas pensando na inclusão de crianças especiais, é natural que às vezes fiquem inseguros de, nossa, meu filho não vai conseguir acompanhar o ritmo daquela turma, ou não vai jogar bola da mesma forma, será que ele vai ser desfavorecido? Será que ele vai conseguir ter um desenvolvimento motor? E você tem bastante experiência com isso também, Lu, eu acho que você podia comentar um pouco, né, do quanto que o esporte também favorece a esse público, né? Sim, os pais têm muita preocupação, os pais principalmente de crianças que têm necessidades especiais, têm muita preocupação porque quando você fala em esporte, você fala em ritmo, velocidade, impacto, muitas pessoas equilíbrio, muitas pessoas no espaço, e aí eu tenho choque físico entre um e outra. Como é que isso pode ser feito trazendo segurança para minha criança que, porventura, necessita de uma necessidade, né, que tem necessidades especiais? Todo profissional de educação física está apto a adaptar atividades, sejam elas brincadeiras ou jogos. Isso vem da nossa formação. A única questão que impede ou não a prática é a acessibilidade do espaço. Porque a gente sabe que tem muita criança que tem dificuldade de locomoção. A nossa escola é muito bem servida de acessibilidade. Então, nós temos rampas para a quadra, rampas para o banheiro, temos ambientes amplos, corrimões. Né? Então, assim, o único empecilho para a atividade física seria a acessibilidade. Não temos. Nossos professores de educação física estão altamente qualificados para a adaptação das atividades, tanto para aqueles que têm necessidade, quanto para os que não têm. Porque numa aula de educação física, quando você fala em inclusão, você fala em adaptação de atividades para quem tem necessidades especiais possam praticar, mas a adaptação das atividades para quem não tem necessidade experimentar estar na outra posição. Então, a prática da empatia é muito importante na aula de educação física. Quando eu vendo
um dos meus olhos para um determinado esporte, porque eu tenho um aluno na turma com algum tipo de deficiência visual, o visual muito reduzido. Então, eu faço isso. Tem alguém de cadeira de rodas, eu faço vôlei sentado. Então, assim, mesmo porque a gente tem com os esportes paralímpicos, né, incentivado muito a prática de quem tem alguma necessidade especial. Então, as aulas têm que ser adaptadas para que eles participem, mas também têm que ser adaptadas para que os outros experimentem estar naquela posição. Porque aí eu pratico o respeito, eu pratico a empatia, solidariedade, e aí eu tenho outros ensinamentos além do técnico e físico, tão importantes quanto. Né? Então, assim, os pais têm que ficar muito, muito tranquilos nesse sentido. Na escola, principalmente na nossa escola, a segurança está sempre em primeiro lugar. Segurança para a prática, segurança para a estrutura física, para que eles possam se locomover, segurança de auxiliares, professores que acolham no momento certo, para que levem até o espaço de aula. Então, assim, e lembrar que tudo pode ser melhorado com atividade física, né? Se eu não consigo, naquele ponto, melhorar o físico, o meu mental está lá na frente. E a integração também, né? Porque promove você estar junto e é muito interessante ver você também celebrar a conquista do outro, né? Isso também é um aspecto tão importante na nossa sociedade, porque se tem muito um olhar para o eu, para o meu individual, para a minha ascensão, para a minha... Óbvio que tem que se olhar para si, esse olhar para si é importante, principalmente no autocuidado, mas também de entender da coletividade, né? E de que a gente pode celebrar que o outro foi melhor do que eu e de que o outro se superou numa coisa que eu ainda não me superei, né? Ou até mesmo que eu já tenha me superado, mas eu entender que aquilo foi um ponto tão importante, tão significativo para ele, né? E vibrar positivamente junto com ele. Então, essa prática e incentivo de valores, né, que a gente fomenta junto, aliado ao esporte, aliado à meditação, que dentro da escola é tão importante, a gente tem um alcance, se a gente for analisar, assim, é um alcance muito grande. Eu poderia contar umas historinhas aqui para vocês, super positivas. Sim. Essa criança não está esse ano no INDE, mas era um aluno muito frequente nas aulas de meditação e de yoga. E ele tinha limitações cognitivas, mas sabe o que acontecia quando a gente estava praticando e ele participava? Ele dormia. Ele era uma pessoa muito... Ele é uma criança agitada, enfim. Ele dormia, ele simplesmente relaxava e dormia. Todas as crianças de todas as salas fazem as aulas de yoga e pranayamas e meditação. Todas. Conforme as suas capacidades, do seu jeitinho, mas participam. E sabe o que a gente está trabalhando esse ano? Já estávamos trabalhando, mas esse ano a gente tem intensificado. É exatamente esse olhar para o outro. Então, yoga não é uma prática, não pode ser considerado uma prática física, é uma filosofia, um estilo de vida, inclusive porque não há competição de yoga, né? Já repararam? Então, o que o yoga nos ensina? A cooperar. Então, o yoga traz a cooperação no lugar da competição. E como é que a gente trabalha esses princípios? Por exemplo, não só acolhendo as crianças que têm alguma necessidade especial, mas também observando o que a minha postura está impactando na postura do outro. Então, nas aulas de yoga e meditação, eu sempre peço, pessoal, se observe, olhe para você, porque a gente precisa ser empático na prática. Se eu não estou aqui cuidando de mim, estou fazendo barulho, estou no agito, estou atrapalhando o outro, a prática não funciona. Então, a gente tem trabalhado muito isso. E temos trabalhado também, Ruth, um convite aos pais, viu? Sim. A gente tem... a semana passada e o que a gente tem sugerido é que, em casa, além da gente chamar os pais a fazer alguns asanas, algumas práticas, a gente também
convide os pais a diminuir o volume da casa, diminuir o volume da TV, porque quanto maior o barulho, mais dificuldade a gente tem para escutar. Então, essa escuta do outro é praticada também na nossa sala, nas nossas salas de yoga e meditação. Isso a gente também está trabalhando o quê? A empatia. É o olhar para o outro. E mais uma vez se costura, né, nas nossas práticas e no nosso olhar todo esse desenvolvimento integral que a gente quer que as nossas crianças possam alcançar, né? Para a gente é motivo de muita alegria poder oferecer isso tudo, né? E de diversas formas, porque a gente tem a educação física como disciplina obrigatória para todas as turmas, desde o maternal. A gente tem um contraturno oferecido para as crianças que precisam passar mais horas na escola. A gente tem a introdução da meditação na rotina das turmas também. E a gente tem os horários daquela prática esportiva que eu posso levar meu filho e fazer só aquele horário pontual e não precisa ficar, né? Então, atende a todas as necessidades e configurações de horário para as famílias. E, além disso tudo, como que a gente pode, né, oferecer, e o que o INDE faz, como você bem colocou um pouco antes, do cuidar de quem cuida, né? Para a gente é tão importante isso, porque os nossos funcionários, os nossos colaboradores, são peças essenciais e na dinâmica, né, no funcionamento dessa rotina escolar. E precisa se cuidar deles também e ter um olhar integrativo e humanizado para eles também. Então, a gente vem, desde antes da pandemia, a gente já tinha começado com a oferta de algumas atividades esportivas. Durante a pandemia também, a gente tinha encontros virtuais, que era como era possível, para conversa, para falar sobre as emoções, para acomodar angústias, para a gente fazer leituras reflexivas e ouvir uma música juntos, né? Não era uma prática terapêutica, mas era terapêutico, né? Não era terapia, mas era terapêutico. E hoje a gente permanece com isso. Então, a gente faz uma promoção de oferta, né, de esportes para os funcionários em horários alternativos, para que eles possam praticar, né, ao menos uma modalidade. Então, a gente tem de segunda a quinta, sexta-feira, uma programação exclusiva sem custo nenhum para os nossos funcionários. Temos a meditação também com a Renata, e temos um investimento também em outros aspectos, né, de cultura, lazer, porque isso também faz parte de uma visão integral dos nossos funcionários. Então, a gente faz, a gente sorteia, né, porque a equipe é grande, a gente sorteia mensalmente ali ingressos para eventos, cursos paralelos, uma formação continuada, não só dentro da área da pedagogia, mas de assuntos que eles possam se interessar, né, via plataformas digitais. A gente consegue, às vezes, parcerias, né, interessantes e beneficia os nossos funcionários para que eles também se sintam acolhidos, para que eles também se sintam bem-quistos, né, e isso o impacto é tão interessante, assim, que eles ficam... esse mês eu queria ter ganho o voucher, né, da livraria, por exemplo. E aí o outro, não, mas eu já fui contemplado com o ingresso para uma peça de teatro. E assim vai, né? A gente vai complementando esse investimento na saúde, porque são essas pessoas que precisam estar equilibradas e bem, né, consigo mesmo, né, orgânica e mental e emocionalmente, para amparar e lidar no dia a dia com as crianças, porque é bem desafiador. E além de serem exemplos também, né, assim como os pais e as mães, quanto melhor eu estou, melhor eu faço. Exato. Quanto melhor eu estou, melhor eu cuido. Perfeito. As mães, especialmente, sabem muito bem o que é isso, né? Renata, eu tenho um relato muito interessante de algumas professoras que a gente oferece, né, entre artes marciais, natação, hidroginástica para os funcionários, relato de professoras do contraturno que acompanham as crianças na aula de natação e que não sabiam nadar e que aprenderam nas nossas aulas do INDE.
e que parecem crianças nas aulas. Aprendi a soltar bolinha, que é a respiração da natação, Sim. que a gente chama soltar a bolinha. Então, assim, você percebe que eles viram crianças, né? E a autoestima e a autoconfiança de uma pessoa Que se supera, né? tem muitas que apresentam traumas. Eu tenho uma professora que fez a aula de natação e no primeiro mês o desafio foi que ela molhasse o rosto. E está-se dentro da piscina, né? Vindo com um A gente não trauma tem nem de não ideia, saber né? nadar ou de ter Às vezes tido a gente não tem nem algum ideia. acidente na Exato. piscina. Então, assim, autoestima e autoconfiança de uma pessoa que olha uma criança fazendo uma aula e ela pensa assim, nossa, eu tenho lá tantos anos e não sei fazer isso. Uhum. E de repente ela se vê capaz de fazer, porque o que a gente fala em atividade física é capacidade. Eu sou capaz. Não porque o meu físico me faz capaz, mas porque a minha cabeça me faz capaz. E eu posso me superar naquilo que eu Exatamente. ainda não tenho. E mais uma vez, nunca é tarde para você conseguir Sim. conquistar isso, né? E é muito gratificante poder oferecer tudo isso, tanto para a equipe, quanto para os nossos alunos, quanto para os pais, para a comunidade, porque também é aberto, né? A pessoas da comunidade a virem fazer uma prática esportiva e de respiração. Então, fica o convite, né, a todos os ouvintes que estiveram com a gente até agora. Eu queria propor, antes da mensagem final, né, de cada um, eu queria propor que você pudesse, Renata, conduzir um pouquinho com a gente, uma prática rápida, né, claro, Sim. mas para os pais e os ouvintes entenderem o que é isso que a gente está fazendo com os nossos alunos. Então, Com a maior alegria. antes da gente finalizar, vou passar para você. Tá ótimo. Tá Olha, bom? eu só peço que não façam agora conosco quem está dirigindo, obviamente, quem tá operando máquinas, enfim. Mas quem está em um lugar seguro, confortável, é super bem-vindo nessa pequena amostra, né, do que é uma prática mindfulness. Então, eu convido a você a se sentar, ou se não puder se sentar, apenas parar. Feche os olhos, se estiver sentado, se acomode bem na cadeira, apoie sua coluna no encosto, sente-se de forma equilibrada no assento. Fica bom também, fica muito bom tirar os sapatos, colocar os pés no chão, para você ter esse contato com o chão. Feche os olhos, apoie as mãos nas coxas, ou da forma que ficar mais confortável. E agora, de olhos fechados, apenas tente se ver nesse espaço, onde você está sentada, sentado, ou parado, encostado. E o convite agora é para que você se dê esses alguns segundos sem fazer nada. Apenas observando o ar que está entrando e o ar que está saindo das suas narinas. Só isso. Ah, mas a minha mente não para. Que bom, né? Que ela foi feita para isso. A mente é para pensar. Mas a gente pode tranquilizar essa mente observando a respiração, observando talvez as batidas do seu coração. E se o pensamento começar a ficar encadeado, voltar para o passado que já passou e você fez o melhor que podia, ou se a mente quiser ir para um futuro que a gente nem sabe como vai ser, novamente observe a sua respiração. Inspire e expire. Pode soltar pela boca, esvaziando todo o seu abdômen. Na inspiração, você deixa o ar entrar e enche a barriga, como um balão de aniversário. Inspira. Exala. Esvazie todo o abdômen, leve seu umbigo lá nas costas. Novamente inspire, enche a barriga.
Exale, esvazie, leve o umbigo lá nas costas. Mais uma vez, inspire fundo. Solta tudo. Agora no seu ritmo, inspire e expire. Inspire e expire. E se a sua mente novamente teimosa, que fica macaqueando no passado e no futuro, começar a se agitar, inspire e exale. Deixe as programações para o tempo delas. Agora é só você com você. Inspire, exale. Inspire e exale. Observe os barulhos externos. Inspire e exale. Observe a temperatura do ambiente que você está nesse momento. Os cheiros. Observe a vida. E se os pensamentos começarem a se encadear, inspire, exale. Você pode quebrar esses pensamentos, talvez mentalizando o mantra Om. Inspiro e exalo. E os pensamentos passam e passam, como nuvens. Eu olho para os pensamentos, eu não julgo, mas eu deixo que eles passem. Inspire. Exale. Devagarinho, movimente os dedos dos pés, mantenha os olhos fechados. Abre e feche os dedos das mãos. E quando se sentir confortável, vamos abrindo os olhos, tomando consciência do lugar que estamos, do corpo que temos. E de olhos abertos, inspire e expire. Muito legal, obrigada. Eu que É um agradeço. pouquinho do que a gente faz com as crianças e com os adultos, né? E o tanto que é importante se parar um pouquinho na rotina, no dia a dia, na nossa correria, né? E ter esse Sim. momento de Respiro. pausa, De respiro. de respiro. E aí eu queria, antes dos agradecimentos, queria ver com você, Lu, a respeito das modalidades. Se você podia citar para a gente algumas, né? Porque todas, certamente, você não vamos ficar aqui muito tempo falando, né? Mas algumas, se você E puder seria um citar. desafio para a memória também, né? Bom, o Parque Esportivo do Indy é riquíssimo, né? Além das atividades do contraturno, que são para crianças, alunos da escola e também aberto para a comunidade, né? Nós temos xadrez, futebol, as artes marciais, capoeira, jiu-jitsu, judô e karatê. Temos também balé, temos skate, patins, são atividades muito procuradas, as nossas atividades radicais. Inclusive, nós temos uma sala específica para essas atividades, com rampas realmente muito radicais. Circo, que é muito procurado. A natação é uma atividade muito procurada, não só pela segurança, mas também pelos benefícios da prática, principalmente respiratórios, né? E aí nós conversamos sobre isso, crianças que chegam lá muito agitadas e saem da aula de natação bem tranquilas, bem preparadas para o horário escolar, porque oxigenaram bastante o cérebro através do exercício respiratório. Então, assim, nós temos muitos horários de natação, é a atividade que a gente mais tem horários. Mais tem procura, né? E porque a procura é sempre muito maior. Natação, vôlei, e temos também o nosso parque... O yoga também. O yoga, claro, o yoga. E temos também o nosso parque esportivo noturno, que aí é aberto tanto para alunos quanto para a comunidade, e é horário que nós recebemos muitos pais praticando com os filhos. Então, nós temos jiu-jitsu e judô
para infanto, juvenil e adulto, natação, hidroginástica. Temos também o vôlei de areia, que nós temos horários específicos para quem está iniciando, tem horários específicos para os mais avançados, e aí a gente recebe um volume bom de pais praticando junto com os filhos. Então, assim, nosso parque esportivo funciona até às 8 horas da noite. Então, assim, iniciando 7h30 da manhã, já com um contraturno, os nossos esportes iniciam e só se encerram às 20 horas. Isso de segunda a sexta. E temos os times também, né? Time de Sim, futebol. Participamos também de muitas competições esportivas. Futebol tem feito uma participação brilhante desde que a gente iniciou um trabalho de base com os pequenos, que inclusive na segunda-feira a gente tem iniciando já o treinamento esportivo do futsal à noite com crianças de 7 anos, mas no nosso contraturno a gente faz a nossa base a partir de 4. Né? Então, é a preparação para que eles passem para o horário mais competitivo. A nossa natação tem uma participação brilhante no circuito brasiliense de natação infantil. Então, nós temos um resultado brilhante todos os anos. São 3 etapas por ano e nossa participação é sempre muito crescente. É sempre muito positivo o resultado. Então, estão todos convidados. Horários e modalidades, nós temos muitas. Sim. Estamos esperando todos vocês para participar junto com a gente. E temos os nossos momentos de mostra também, né? Que os pais podem acompanhar periodicamente o desenvolvimento dos alunos. Então, tem a mostra da natação, a mostra da capoeira, o batizado. A graduação das artes marciais. E assim, enfim... O calendário é recheado, Eu tô de olho naquela quadra de vôlei de areia. Para fazer uma prática meditativa. Eu quero fazer lá agora como mãe, tá? Que legal. Não, eu quero fazer a prática do vôlei. E você vai adorar, você vai adorar. E é um ambiente muito gostoso. A quadra tá muito charmosa, muito bonita. Para você que ama o pé no chão, lá é maravilhoso. Estou aqui, viu, pessoal, com o meu pezinho no chão. E a gente tem bastante espaço físico, né? Que proporciona acontecer várias atividades ao mesmo tempo em ambientes diferentes. Então, fica o convite para quem quiser ir conhecer também o nosso espaço, né? E ficou curioso aí de saber o que acontece em cada lugar. E vou agradecer a presença de vocês. Foi um bate-papo muito gostoso, como sempre. Acho maravilhoso poder receber pessoas que possam contribuir com a nossa escola. Então, é muito bom e muito prazeroso tê-las no dia a dia e, principalmente, de ter vindo aqui falar um pouquinho sobre isso, né? Que é um assunto tão difundido, mas o que a escola tem feito, né, nessa área, nessa linha, para a gente ter uma geração mais plena aí na vida, né, e mais integrada, mais integralizada em si, produtiva e equilibrada e harmônica, e com autoestima e com benefícios de saúde física e mental. Então, muito obrigada. Né? Agradeço também muito a participação de todos que nos acompanharam até aqui. Não se esqueçam de seguir o nosso podcast, deixar sua avaliação, comentários e sugestões de temas que gostariam de ouvir. E, se quiser saber mais sobre o Colégio Indy, nos siga no Instagram em @colégioindy ou agende uma visita. Até a próxima!